E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, quero abordar, esse tema que é um tema delicado, polêmico. Portanto, ele é muito importante, porque se trata da nossa salvação. Se a gente crê que existe um Deus, a partir do momento que a gente crê que existe um Deus, e esse Deus falou conosco, ele falou conosco, ele fez aliança com os homens, desde a antiga aliança, do Antigo Testamento, ele fez aliança com os seres humanos. Então Deus fez aliança com os seres humanos e criou a sua religião. E é nessa religião que eu e você precisa estar, nessa religião de Deus. O povo do Antigo Testamento, a gente lendo ali o Antigo Testamento, antes desse encontro com Deus, o povo ia procurar Deus, do jeito que lhe parecesse melhor. Então, era altar em todas as esquinas, era divindade, por todo lado. Então, o povo procurava Deus. E Deus se deixou encontrar, e a partir do momento que as pessoas ficaram sabendo de Deus, que Deus resgatou o povo do Egito, Deus pede ao povo um culto de louvor, de adoração, de reconhecimento. Então veja que é importante. Só há um Deus, e esse Deus resgatou o povo da escravidão do Egito e estabeleceu com esse povo uma aliança. Os seres humanos foram quebrando essa aliança com Deus. E Deus sempre renovando essa aliança. E na plenitude do tempo, e no Novo Testamento, com a chegada, com o verbo que se encarnou no seio da Virgem Maria, Deus estabeleceu a nova e definitiva aliança com a humanidade. E a Eucaristia é o memorial da nova e definitiva aliança. Ou seja, vamos conversar um pouco sobre este assunto, que é extremamente importante. O título do vídeo é meio pesado, mas é importante. Isso desmancha o protestantismo. Se isso for levado a sério, esse argumento for levado a sério, as pessoas perceberem o quão elas estão erradas a não estar no altar da aliança com o Senhor, a não estar em comunhão com o Senhor, a não estar em comunhão no altar do Senhor, isso escandaliza muitas pessoas e dá aquele choque. E isso é importante no sentido de libertar essas pessoas que estão no erro. Veja, a Eucaristia é o memorial da nova e definitiva aliança, ou seja, é a aliança que Deus fez conosco. Enviou seu Filho, o pão descido do céu. Jesus vai dizer que ele é o pão descido do céu. E Jesus Cristo vai instituir a Sagrada Eucaristia juntamente com o sacerdote ministerial. Ele vai dizer, lá em Mateus 26, na última ceia, veja, ele vai tomar o pão, e vai abençoar. Depois que ele abençoa, ele diz: tomai e comei, isto é o meu corpo. Ou seja, depois da bênção, já não é mais pão, é o corpo de Cristo. Veja, em Mateus 26, versículo 26, está bem fácil de decorar. Ele vai dizer, então, estavam comendo, Jesus tomou o pão e pronunciou a bênção, partiu, deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Em seguida, pegou o cálice, deu graças também, veja só, deu graças também, e passou a eles, dizendo: bebei dele todos, pois este é o meu sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Veja, o sangue de Cristo é o sangue da nova aliança. Fique nesse vídeo até o final para você ver a nossa
conclusão. Veja, o sangue de Cristo, né, é o sinal, né, é o sangue da nova aliança, né? Então a Eucaristia é o memorial dessa nova e definitiva aliança. É a nova e eterna aliança que Deus fez conosco. Onde eu quero chegar com isso, né? Com esses argumentos? Veja, o pão, depois da bênção, não é mais pão, é corpo de Cristo. O vinho, o cálice, né? Depois da ação de graças, depois da bênção, é o sangue da nova e eterna aliança. Então a gente vê aqui que para ter comunhão com Deus, com seu Filho, é preciso fazer o que Jesus disse, né? Fazer isto em memória de mim. Né? Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Lá em João 6, diante do escândalo dos judeus, né? Diante do cisma dos judeus, Jesus disse para eles, né? Em verdade vos digo, né? Se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis a vida em vós. Ou seja, para ter a vida eterna, é preciso participar dessa aliança. Veja, participar dessa nova e definitiva aliança. E que aliança é essa? É aliança no sangue de Cristo. Né? Então quer dizer que Jesus diz aos fariseus, se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis a vida em vós. E aqui chega o ponto que a gente precisa, né, alertar os irmãos protestantes, aonde desmancha, né, o protestantismo. Desmancha todo o protestantismo. Porque eles não têm essa Eucaristia, eles não têm essa aliança com Jesus Cristo. Veja, se eu lhe convidar para uma ceia em minha casa, você, aceitando o convite, você vem, né, para a ceia aqui em minha casa, você estará em comunhão comigo. Nós estamos aqui falando em comunhão entre pessoas, né, entre seres humanos. Né? Se você convidar, né, para a sua casa também um grupo de pessoas, as pessoas vão lá na sua casa jantar, né, ou cear, aquelas pessoas estão em comunhão com a sua mesa. Né? Por isso que é importante quando alguém envia convites, né, para um casamento, para um aniversário, para um banquete, né, é importante, as pessoas que vão, né, dão uma grande alegria àqueles que convidou. É sinal de comunhão recíproca, né, entre seres humanos, entre pessoas. E essa comunhão com Deus é participando da mesa de Deus, do altar de Deus, do altar do Cordeiro. Aquele texto de Mateus 22, onde Jesus conta aquela parábola, né, do banquete, das núpcias, né, que ele diz, o reino dos céus é semelhante, né, a um rei que vai celebrar o matrimônio, né, de seu filho. Matou os bois, né, preparou tudo e enviou né, os servos para convidar. Veja, o desejo do rei, né, naquela parábola, que é Deus, né, é que os convidados venham, aceitem, né, o convite para o banquete nupcial de seu filho. Ou seja, Jesus estava falando do reino dos céus. Então, o que eu quero dizer com isso é que, entenda, para a gente estar em comunhão com Cristo, com o Filho de Deus, é preciso a gente aceitar o convite de ir no seu banquete. Como eu disse assim, se você vir na minha casa, você estará em comunhão comigo. Se eu for na sua casa ceiar, eu estou em comunhão com você. Aqui é uma comunhão, né, é uma aliança entre seres humanos, né, entre pessoas. Mas o sangue de Cristo é a aliança, né? A Eucaristia é o memorial da nova e definitiva aliança com Deus. Então, existe, né, a comunhão entre nós, os seres humanos, quando a gente aceita um convite, a pessoa leva, né, dá alegria para aquele que convidou, não é verdade?
você está ali em volta daquela mesa que representa, né, um altar. E, sendo para Deus, como é que se faz? Né? O banquete do Cordeiro. Né? Sendo para Deus, aonde é? Deus não estabeleceu também o seu altar, a sua casa, a casa que Jesus Cristo ia, lá em Jerusalém, que ele chamava de a casa do meu pai é uma casa de oração. Era para celebrar essa aliança do homem com Deus, né? Celebrar essa aliança do homem com Deus. Entendido isso, né, veja, Jesus Cristo disse que a sua carne é verdadeira comida e o seu sangue é verdadeira bebida. No que se trata dos protestantes, ele não considera o pão deles lá como o corpo de Cristo. Ele não considera o vinho que eles tomam lá, né, o suco, né, sangue de Cristo. Logo, a gente imagina, logo a gente chega a essa conclusão de que com quem eles estão em comunhão. O protestante que come o pão que não é consagrado, eles mesmos declaram que não é a carne de Cristo, não é o corpo de Cristo. Eles mesmos dizem que o suco não é o sangue de Cristo, e não é mesmo. Então, o meu questionamento aqui, a minha indagação é: com quem eles estão, né, em comunhão? Porque para estar em comunhão com Cristo, o texto sagrado, né, diz claramente: se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis a vida em vós. Então, logo, se o que o protestante faz assumidamente, né, declaradamente, não é o corpo de Cristo, não é o sangue de Cristo, esse é o meu questionamento. Com quem os protestantes estão fazendo aliança? Lembra do que eu disse do jantar, da comunhão entre seres humanos? Se eu te convidar para um parque, colocar ali uma mesa, né, um altar ali, uma mesa repleta de alimentos, e você for, várias pessoas forem, estará em comunhão em torno daquela mesa, uma comunhão entre seres humanos, e não com Deus, né? Com Deus tem um lugar específico. Ele estabeleceu um lugar específico para celebrar a Eucaristia. Lembra do Evangelho que Jesus pediu aos discípulos: preparai uma sala para a ceia, né? Para a ceia do Senhor. Eles foram e prepararam uma sala, um lugar para a ceia do Senhor. Ali eles estão em comunhão com aquele altar. Veja, ali eles estão em comunhão com o altar. Quando uma pessoa funda a própria igreja, na sua garagem, aluga uma esquina, constrói um galpão e faz uma igreja e cria um altar, logo, quem comunga ali com ele, está em comunhão com quem? Com o fundador daquele altar, né? Se você vir na minha casa, você estará em comunhão comigo. Se eu for na sua casa, eu estarei em comunhão com você. São relacionamentos entre pessoas, entre seres humanos. Se eu for na casa de Deus e comungar da sua mesa, do seu altar, eu estou em comunhão com Deus. E existe a casa de Deus, né? Existe a casa de Deus desde todo sempre, né? Jesus ia na casa do Pai. A casa do meu Pai é a casa de oração. Ele ia, né, nesse templo, nessa casa, nesse local. Tanto é, né, que ele pediu para os apóstolos prepararem, né, uma sala, um local para celebrar a Páscoa. Entende, meus irmãos? Então, essa comunhão que os protestantes têm, que eles mesmos dizem que não é corpo, que não é sangue, é uma comunhão entre pessoas. Ele está em comunhão com aquele fundador daquele altar, né? Com aquele fundador daquele altar. Veja um texto em 1 Coríntios, veja na primeira carta, né, de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, né? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, né? O versículo 16. Veja, Paulo diz assim: o cálice da bênção que abençoamos não é comunhão com o sangue
de Cristo, ele faz essa pergunta: o cálice da bênção que abençoamos, né, não é comunhão com o sangue de Cristo? E o pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo? Ou seja, ele está perguntando, não é? Ou seja, ele está declarando que é. O cálice que abençoamos é comunhão com o sangue de Cristo. Agora, o cálice do protestante de uva é comunhão com quem? Né? Essa que é o questionamento. O pão que o protestante come lá em sua ceia é comunhão com o corpo de quem? Porque eles mesmos dizem que não é o corpo de Cristo. E Jesus Cristo deixou claro que quem não comer da carne do Filho do Homem, não beber do seu sangue, não terá a vida em vós. Entende, meus irmãos? A gravidade da coisa. Quer dizer que um homem que funda a própria igreja, os adeptos que vão comungar nessa mesa, nesse altar, estão em comunhão com ele. Porque para estar em comunhão com Deus, só no altar, só na mesa do Senhor Jesus Cristo, né? E ponto final. Quer dizer, né, que fora do altar, né, do banquete do Cordeiro, não há comunhão com ele. Obviamente, né? Obviamente não há comunhão com ele. Porque a comunhão das denominações protestantes, dos adeptos de cada denominação protestante, a comunhão deles é com aquele criador daquele altar. Entende, meus irmãos? Que a comunhão de cada, né, adepto dessas denominações é com aquele fundador daquele altar e não com Cristo. Por vários motivos. Né? Não é o altar que Cristo fundou, né? E não é o corpo e nem o sangue de Cristo. Eles não têm essa autoridade vinda de Deus, né? Eles não são, né, sacerdotes, né, devidamente ordenados para essa função. Né? Logo, a comunhão deles é com quem fundou cada denominação. É uma comunhão entre pessoas. Entre pessoas. E não com Cristo. Né? Porque o pão e o suco de uva não são o alimento eucarístico. Não são a Eucaristia. Né? Então quer dizer que esse é o perigo, né? Essa é a doutrina, né, protestante, que ela se dissolve, ela se desmancha se levar em consideração, né, essa seriedade. Para você estar unido a Deus, para você estar ligado na religião de Deus, você precisa comungar no altar de Deus. Né? E ele deixou isso no Antigo Testamento e deixou isso também no Novo Testamento. E Jesus foi bem claro, né? Que não comer da carne do Filho do Homem e não beber de seu sangue não terá a vida em vós. Então o protestante não está comendo e nem está bebendo do sangue do Filho do Homem, mas sim de um pão e de um suco de uva que um homem fundou o seu próprio altar. Portanto, né, quem comunga daquela mesa, daquele altar, está em comunhão com o seu Criador, ou seja, com o fundador de cada denominação. E quem comunga e participa da mesa do altar de Cristo está em comunhão com Cristo. Veja esse versículo aqui, ainda, né, em 1 Coríntios, né, capítulo 10, a gente leu o 16, né? Veja o versículo 18. Diz assim, né? Considerai, né, Israel segundo a carne. Os que comem das oferendas sacrificadas não estão em comunhão com o altar? Olha essa outra pergunta que ele faz, né? Quem come, né? Considerando Israel segundo a carne. Os que comem as oferendas sacrificadas não estão em comunhão com o altar? Aqui no versículo 18 já dá para a gente entender, né? Ó, considerai Israel segundo a carne. Os que comem das oferendas sacrificadas não estão em comunhão com o altar? Nesse versículo, mostra claramente aquilo que eu estou te falando. Quem come de um sacrifício, né, idolátrico não está, né, em comunhão com o altar? Ou seja, ele está dizendo, ó, quem participa desse altar está em comunhão com esse altar. Né? Quem come as oferendas sacrificadas não estão em comunhão com o altar? Ou seja, quem participa de um altar
está em comunhão com aquele altar. Por isso a gente vê tantas oferendas por aí afora, né? Nas encruzilhadas, nas esquinas, ou seja, a pessoa está em comunhão com aquele altar. Veja, a comunhão de um cristão é com o altar que Cristo fundou, com a única mesa do único pão, como disse, né, o apóstolo Paulo vai dizer, um único pão, um único corpo. Quer dizer que o cristão deve participar de um único altar, um único corpo, um único espírito, um único pão. Veja, um único pão, o pão vivo que desceu do céu para a nossa salvação. Veja, quando alguém participa de um altar que não é o altar de Cristo, o texto está mostrando claramente que a pessoa está em comunhão com aquele altar, que não é de Cristo. Veja, né? Considerais Israel segundo a carne. Os que comem das oferendas sacrificadas não estão em comunhão com o altar? Ou seja, quando você participa de um banquete, quando você participa de uma ceia, você está em comunhão com aquela mesa, você está em comunhão com aquele altar. Se aquele altar não é de Cristo, você está apenas em comunhão com os seres humanos. Mas se quem ergueu aquele altar é uma pessoa mal intencionada, é um falso profeta, você está em comunhão com aquele falso profeta, com aquela pessoa mal intencionada. Né? Mal intencionada. Se você está, como eu disse assim, se você vai na casa de alguém ceiar, jantar, você está em comunhão com aquela pessoa, você conhece aquela pessoa. Mas aí você está em um relacionamento, né, humano, né, de pessoa para pessoa, não é um relacionamento de pessoas para Deus. Como se você, diferentemente, se você for na casa de Deus, você tem um relacionamento com Deus. Você participa do banquete do Cordeiro. Ou seja, aí você está em comunhão com Cristo. Como ele disse, né, o sangue dele é o sangue da nova e eterna aliança. Então, quando você participa da Eucaristia, você está participando do memorial, né, da nova e definitiva aliança. Você está em comunhão com Cristo. É muito diferente, né? Religião é isso, né? Religare. Aí você está ligado a Deus. Mas se você vai no altar erguido por um homem, você está em comunhão com aquele homem. Né? Se você vai jantar na casa de alguém, você está em comunhão com aquela pessoa. É simples de entender. Não existe cabimento, né? Se alguém funda um altar e convida pessoas, as pessoas que vão estão de acordo, estão em comunhão com aquela pessoa e não com Deus. Porque Deus já edificou o seu altar e enviou seu Filho, né, ao mundo. E para finalizar o nosso vídeo, basta ver também os sinais, né, visíveis, os sinais visíveis da Eucaristia. Quantos milagres, né, eucarísticos, mundo afora, que a ciência não explica. Quantos milhares e milhares, né, de milagres, né, eucarísticos, mundo afora. E quantas igrejas, veja, provando também de maneira muito clara, quantas igrejas, meus irmãos, invadidas por vândalos, até mesmo por satanistas, né, para roubarem hóstias consagradas, para fazer trabalho, para profanar o Senhor. Isso prova para mim e para você que Satanás sabe da presença real de Cristo na Eucaristia, né, do seu corpo, sangue, alma e divindade, né, presente na Eucaristia. Por isso a gente vê tantas igrejas invadidas, hóstias sendo roubadas para fazer trabalho, para profanar, porque Satanás conhece a presença, reconhece a presença de Jesus Cristo na Eucaristia. No Evangelho tem uma passagem que Jesus chega próximo de pessoas endemoniadas e o demônio fala, reconhece o Filho de Deus, né? O que você veio fazer aqui antes do tempo para nos atormentar. Tem um texto no Evangelho que diz isso. O demônio reconhece a presença de Jesus Cristo. Então, por isso que a gente vê tantas profanação de igrejas católicas, né? Pessoas que invadem para roubar a Eucaristia. Porque Satanás sabe da presença real de Jesus Cristo. E em 500 anos, meus irmãos, de protestantismo, eu nunca ouvi algo semelhante no meio protestante.
o pão deles lá, ocorrer algum milagre relacionado à Santa Ceia protestante. Você já ouviu falar algo semelhante do que acontece com a Eucaristia acontecer com a ceia protestante? Eu nunca ouvi falar que no meio protestante o pão deles lá, o suco de uva deles lá, tenha ocorrido algo semelhante à Eucaristia. De alguém, né, invadir uma igreja protestante para roubar o pão deles lá. Nunca vi falar. Nunca vi falar em milagres relacionados, né, a esse assunto semelhante, né, à Eucaristia. Por que será? Né? Por que será? Eu nunca vi falar isso, né, de alguém invadir uma igreja protestante, né, para roubar o pão deles lá, para profanar. Nunca vi um milagre relacionado a esse assunto. Quer dizer que tudo prova claramente, né, que não tem nada, assim como o protestantismo declara que não é o corpo de Cristo e nem é o sangue de Cristo. O protestantismo não é uma religião de Deus que liga o homem a Deus, mas sim, mas que liga o homem a ele mesmo. Quem come da mesa daquele fundador faz comunhão com aquele fundador e não com Cristo. Quem come da mesa de Cristo faz comunhão com Cristo. Isso é óbvio, né? Quer dizer que isso é óbvio, meus irmãos. Então, isso bastaria, isso desmancha o protestantismo. Uma pessoa que está lá comendo pão e suco de uva, né? Saiba que você não está em comunhão com Cristo, não está em comunhão com o pão descido do céu. Porque no pão descido do céu, nosso Senhor Jesus Cristo exigiu isso, né, dos apóstolos para ter a vida eterna. Os fariseus, né, muitos, né, discípulos de Jesus Cristo também, o abandonaram quando ouviram falar. Tamanho, né, ficaram escandalizados e o abandonaram Jesus Cristo. Como a gente já disse, né, a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia é bíblico, né, comprovadamente bíblico e historicamente, e os milagres, né, e basta ver a profanação, como eu já falei, é um sinal claro de que o demônio sabe, reconhece que nosso Senhor Jesus Cristo está ali presente. O que não acontece com o protestantismo. Então não acontece, simplesmente não acontece milagres lá e simplesmente ninguém se importa, porque sabe que ali não é comunhão com Cristo, né? É comunhão com quem fundou a igreja. Se eu fundar uma igreja amanhã e chamar você para a minha igreja, você estará em comunhão comigo e não com nosso Senhor Jesus Cristo. Entende, meus irmãos? Isso é claro. Então é isso aí, meus irmãos, que eu quis deixar nesse vídeo. Não quero aqui fazer guerra com ninguém, apenas esclarecer e fazer você refletir, né? Fazer você refletir. A comunhão que você está recebendo, né, na sua igreja, que não é, você reconhece mesmo que não é o corpo de Cristo, nem o sangue de Cristo, saiba que não é comunhão com Ele. Porque para ter comunhão com Cristo, Ele mesmo disse em João, né? É preciso comer da carne do Filho do Homem e beber do seu sangue para ter a vida eterna. Senão, não tem a vida eterna. Ele disse claramente, com todas as letras, meus irmãos. Beleza? Então é isso aí que eu quis mostrar para vocês nesse vídeo. Para que a mentira seja desfeita, que só pode haver comunhão com Cristo no altar de Cristo, né? Na mesa de Cristo, no banquete do Cordeiro. Fora disso, é comunhão com o homem mesmo. E como eu disse, homens perversos, né? Falsos profetas, que ergueram seus próprios altares por malícia, né? Para enganar as pessoas. Se você não é inscrito nesse canal, né, eu peço a você que se inscreva, deixa aí o seu comentário. Muito obrigado e fique com Deus.